Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão aqui, dessa vez do assunto de calorimetria. Vamos fazer uma questão do SIS, do ano de 2016, que fala assim: dois blocos A e B feitos do mesmo material apresentam os seguintes dados iniciais. Após troca de calor, somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual. Então, olha só, vamos tirar aqui os dados dessa questão. A massa do corpo A vale 10 gramas, a massa do corpo B 30 gramas, a temperatura inicial do corpo A vale menos 20 graus Celsius e a temperatura inicial, que eu estou chamando de T0, temperatura inicial do corpo B vale 40 graus Celsius. Algo que é importante a gente analisar está justamente aqui nessas duas palavrinhas, ó, o mesmo material. O que significa essas duas palavras, mesmo material? Significa que o calor específico dos dois corpos vale o mesmo valor. Mas nesse caso, nós vamos perceber que nós vamos poder fazer uma simplificação. Já já nós vamos identificar isso. Olha só como fica. Quando a questão fala após atingir o equilíbrio térmico, então no final das contas nós queremos qual vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio para os dois corpos. Então, toda vez que a gente fala equilíbrio térmico, significa mesma temperatura. Como são dois corpos, mesma temperatura para os dois corpos, tá bom? Como tem dois corpos que vão trocar calor entre si, nós vamos trabalhar aqui a equação da lei geral das trocas de calor, que é a quantidade do calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2. Como são dois corpos, soma só os dois, e tudo isso tem que dar zero, tá bom? Mas a gente percebe que se está variando apenas a temperatura, o que significa? Significa que a quantidade de calor trocada vai ser a quantidade de calor sensível. Então nós podemos utilizar a equação fundamental da calorimetria, que é massa, calor específico, variação de temperatura. Então, como eu estou dizendo aqui que é o corpo A e B, então eu vou colocar aqui corpo A e B, tá bom? Então, corpo A, QA, MA, o CA, vou botar só para diferenciar, e o delta TA. Da mesma forma o B, então vai ficar assim, ó. QB, massa do corpo B, calor específico do corpo B, variação de temperatura do corpo B. Então, quando eu substituir aqui, ó, nessa soma, quem vai valer o meu QA? Vai ser massa de A, calor específico de A, variação de temperatura de A. Quem vai ser o QB? Massa de B, calor específico de B e variação de temperatura de B. Tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. Essa substituição, ó. Vou repetir aqui só para você identificar o que eu estou fazendo. Quantidade de calor do corpo A, quantidade de calor do corpo B, tudo isso tem que dar zero. Quem é a quantidade de calor do corpo A? É a massa de A, calor específico de A, variação de temperatura de A.
mais quantidade de calor trocada pelo corpo B. Massa de B, calor específico de B, variação de temperatura de B, tudo isso tem que dar 0. Nós já dissemos agora há pouco que, como o material é o mesmo, significa que esse calor específico vai ser o mesmo, e até porque não foi dado na questão qual é esse calor específico. Mas quando falou que é o mesmo material, eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso cortar esse com esse, porque eu sei que o C de A vai ser o mesmo que o C de B. Então, quando eu passar para o outro lado, como eles vão ter o mesmo valor, então eu posso dizer que o C é igual ao C. Então, eu vou poder cancelar eles, tá? Então, já vou logo fazendo isso. Então, fica assim, ó, a massa de A. Quem é ΔT de A? É a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial do corpo A, mais a massa de B que sobrou aqui, vezes, agora, de B. A temperatura final, como é a mesma para os dois corpos, você substitui aí, repete ela, a temperatura final, menos a temperatura inicial de quem agora? Do corpo B. E tudo isso tem que dar 0, tá bom? Então fica assim a expressão. Basta a gente pegar os dados aqui de cima e colocar aqui para baixo. Ó. Massa de A vale 30, ou a massa de A vale 10. Então, vou colocando aqui 10 vezes a temperatura final que eu quero encontrar, menos a temperatura inicial do corpo A vale menos 20. Então, eu vou colocar menos de novo, ó. Menos 20. Esse menos é da variação. Esse menos dentro do parênteses aqui, acompanhando o menos 20, é os dados aí da questão. Massa de B vale 30 vezes a temperatura final que eu quero encontrar, menos a temperatura inicial do corpo B, que vale 40. E tudo isso tem que dar 0. Então, ó, vamos resolvendo aqui primeiro esse jogo de sinal. Então, vai ficar aqui, ó, 10. T menos vezes menos, o resultado vai dar positivo, mais 20, mais 30, fazendo bem passo a passo aqui para você entender o que eu estou fazendo, menos 40, tudo isso tem que dar 0. Agora sim, vamos fazer aqui a distribuição, 10 vezes T e 10 vezes 20, vamos fazer 30 vezes T e 30 vezes 40, e vamos ver quanto é que dá aí. 10 vezes T vai dar 10T, mais 10 vezes 20 vai dar 200, mais 30 vezes T vai dar 30T, menos 30 vezes 40 vai dar 1.200. E tudo isso tem que dar 0. Olha o que eu vou fazer. Vou somar os que têm as variáveis, que é 10T mais 30T, que vai dar um valor de 40T. E eu vou passar o que não tem variável, vou passar aqui para o outro lado. Então fica mais ou menos assim. Esse menos 1.200 passa positivo. E esse 200 que está positivo passa negativo. Então fica assim, ó, 200. Logo, 40T igual. Aqui vai dar 1.000. Então, T vai ficar 1.000 por 40. Olha só, então, simplificando o zero de cima com o zero de baixo, vai ficar 100 dividido por 4. Logo, a minha temperatura final de equilíbrio vai valer 25. 25 graus Celsius. Tudo bem? Olha só, pessoal, então nós chegamos aí nessa continha, nesse resultado, fazendo a substituição
na lei geral das trocas de calor, que é a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B, porque são dois corpos e tudo isso tem que dar zero, tá certo? Então, olha só, que questão legal, tranquilo de fazer. Eu fiz passo a passo, por isso que ficou um pouco maior, mas sem problema nenhum para fazer, tá certo? Então aqui mais uma questão de calorimetria, dessa vez da prova do CIS 2016. Até a próxima.